Boa noite, irmãos. Devido ao fechamento do templo, por causa do coronavírus, nós estamos mais uma vez aqui para transmitir a mensagem que Deus tem para nós hoje, nessa noite. E estamos falando sobre a igreja caindo na graça do povo, e dessa feita falaremos sobre a cura do coxo na porta formosa do templo. Porém, antes de nós começarmos, vamos ouvir uma oração com o nosso irmão pastor Manuel Ferreira, filho nesse momento. Amém. Graça e paz a todos. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença que nós estamos, Pai, para Te louvar, Te engrandecer, por mais um dia que o Senhor nos concedeu para estarmos aqui e louvar o Teu nome. Em meio às tribulações, em meio às nossas debilidades, nossas fraquezas, pedimos, Senhor meu Deus, perdão, Senhor meu Deus, por nossas falhas, e Te pedimos, Senhor meu Deus, que nesse momento o Senhor olhe para nós com olhar de misericórdia, e nos conceda, Senhor meu Deus, a Tua paz nesse meio dessa tribulação, desse caos, o qual nós estamos vivendo. Pai, Te peço nessa noite que o Senhor conceda aos Teus filhos esse momento de adoração junto com cada um dos seus familiares, onde eles estiverem, Senhor. Usa o Teu filho, pastor José Góes, mais uma vez, como o Senhor sempre faz, Pai, para direcionar o Seu povo, para falar aos nossos corações por intermédio da Tua palavra, pelo intermédio do Teu Espírito Santo. Fica conosco nessa noite, Te pedimos e desde já Te agradecemos pelos Teus milagres e a Tua bondade revelada a nós. Amém, Jesus. Amém. Muito bem, eu convido os irmãos, os que tiverem Bíblias, para que nós leamos Atos capítulo 3. Esse capítulo, ele tem duas divisões. A primeira vai do capítulo 3, 1 a 10, que é a cura do coxo. E a segunda parte é o sermão de Pedro. Pedro recebe de Deus uma segunda chance para pregar o evangelho aos judeus. Tá? Mas essa parte vamos ver na próxima semana. É o sermão do Pedro, né? Que realmente ele vai detalhar a cura desse coxo. Vamos à leitura. Atos 3, 1 a 10. Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a hora nona, ou seja, 3 horas da tarde no nosso calendário. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E começaram e conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram eles cheios de pasmo e assombro pelo que acontecera. Muito bem, irmãos. Quem diria, né? Dias atrás, nós temos um Pedro medroso, um Pedro titubeante, que negara a Jesus Cristo, né? Poucos dias de acontecer esse milagre. E encontramos esse mesmo Pedro e esse mesmo João numa outra cena, num outro cenário, porém muito importante, né, na vida da igreja. Muito bem, o texto que nós lemos, né, fica claro que à medida que as ações da igreja
iam enchendo as páginas do livro de Atos, Israel começou a ficar um pouco menos importante para o propósito de Deus aqui nessa terra. O capítulo 28 de Atos, versículo 17 e seguintes, né? Paulo pronuncia um julgamento de Deus para a nação de Israel. Em Romanos 9 a 11, esses dois capítulos, Paulo explica, né, que Deus deixou Israel de lado para que se realizasse a plenitude dos gentios. Isso é explicado em Romanos capítulo 11, versículo 25. Isso por intermédio do ministério da igreja. Muito bem, devemos reconhecer que é na igreja que nascem as verdadeiras marcas do reino de Deus, como enfatizadas, né, essas marcas nos primeiros 7 capítulos, né, deste livro. E uma passagem que me chama muita atenção, que eu acho ela muito bonita, é o texto de Atos 2, 42 a 47, de onde tiramos, né, o tema para esses dias, né, que especialmente no versículo 47, que a igreja caía na graça de todo o povo daquela época. Por exemplo, essas coisas se referem às importâncias, né, às importantes evidências que nós encontramos nesses capítulos. Por exemplo, o grande amor que os irmãos nutriam um pelos outros, era um amor verdadeiro, era um amor sincero. E uma palavrinha que eu gosto muito dela, chamada comunhão. Comunhão não é estar junto, tão somente, mas comunhão significa ter em comum. Ou seja, a palavra que Lucas usa para a reunião aqui, ela é composta por 3 preposições. E ela traz a ideia de se reunir com propósito. Não é se reunir por se reunir. Havia um propósito naquela reunião. Por exemplo, quando os irmãos se reuniam, o propósito era oração e perseverança na doutrina dos apóstolos. Diferente, né, como nós fazemos hoje, que a maioria, né, se reúne em casa para outros fins, tá? Mas esses irmãos, eles se reuniam para perseverarem, para orarem, tá? Uns pelos outros e cuidarem uns pelos outros. Ao apresentarem um retrato geral da igreja, do Novo Testamento, né, e das suas características do reino, os capítulos iniciais de Atos nos mostram algumas atitudes exemplares que aqueles irmãos promoveram e que são atitudes, irmãos, que podem ser perfeitamente aplicáveis a todo cristão de todos os tempos e de toda a época. Ou seja, o que eles fizeram através do Espírito Santo em Atos, isso é possível aqui na Vila Verde, no Jardim Ruth, na Vila Mariana, em qualquer lugar que nós estejamos, onde esteja a igreja, é possível que nós apliquemos esses princípios, né, essas atitudes para os que estão dentro da igreja e para os que estão fora da igreja também. Portanto, hoje queremos falar sobre a igreja caindo na graça do povo. A cura do coxo em frente ao templo, tá? E desse episódio, nós queremos extrair 3 lições para nossas vidas hoje. Primeiramente, nos versículos 1 a 3, encontramos que Pedro e João subiam para a hora da oração. Havia um compromisso para aquela oração. E nesses 3 versículos primeiros, vemos a esperança que a igreja transmitiu àquele coxo, aquele homem que estava ali, né, todos os dias há 40 anos. Tá? Um detalhe no versículo 2, interessante, que Lucas fala, e era trazido, ou o tradutor de Atos diz, era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo. O detalhe que me chama a atenção é o seguinte,
que não era um homem qualquer. Não era um homem qualquer da sociedade, né? A palavra que Lucas usa aqui é andros, que quer dizer um homem adulto, um homem casado, um homem que é marido, ou seja, um homem na forma sexual mesmo, é um macho mesmo, tá? Diferente de antropos, que é um termo genérico, né? Quando nós falamos, vamos começar um culto e dizemos, irmãos, boa noite. Então, esses irmãos, eu estou incluindo irmãos e irmãs. Mas quando eu falo, eu quero falar aos varões da igreja, então estou falando de um grupo específico. Então, andros, na Bíblia, ela faz a diferenciação e é usada especialmente quando se trata da pessoa de Cristo. No próprio livro de Atos fala que ele era um varão perfeito e os judeus recusaram esse varão perfeito. Então não era um homem qualquer, um homem diferenciado. Esse homem, ele era levado todos os dias, durante 40 anos, à porta formosa lá do templo. A porta, né, é uma porta muito interessante, porque por ela passou Salomão, daí todos queriam passar por aquela porta. Então, aonde ficava aquele coxo era um ponto estratégico. Ele sabia que quem entrasse por ali teria coisas boas para dar para ele. Ele poderia escolher outras portas, mas a porta formosa foi aquele que iria ficar. E o que ele esperava, por exemplo, de Pedro e João? Eu tenho certeza que esse homem, ele ouviu falar de Jesus Cristo, curando coxos, curando cegos, expulsando demônios, porque isso aqui é coisa de dias. Tá? Não é de anos, mas de dias. E ele sabia que Pedro e João andaram com Jesus Cristo. E na sua mente ele pensou, olha, alguma coisa esses irmãos têm para me dar. Talvez uma moeda de prata, talvez uma moeda de ouro, não sei. Ele era casado, deveria ter filhos, tá? E queria levar o sustento para a sua família. E no versículo 3... o qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando, pediu que lhe desse uma esmola. Qualquer coisa, qualquer moeda, né? Eu creio que ali não poderia dar gênero alimentício, não sei. Mas ele esperava algo material que ele pudesse vender e comprar alimento para a sua família. E nessa esperança criou naquele homem uma expectativa. O versículo 4 a 7, Lucas fala, e Pedro, juntamente com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou e logo seus pés e artérios se firmaram. E saltando ele pôs-se em pé, andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Tá? Esse olhar daquele homem para Pedro e João não era um olhar meramente um olhar de repente assim passou. A construção do versículo no grego nos traz a ideia dele ficar fixo, um olhar fixo para Pedro e João, né? Com a sua atenção, nada poderia ter a sua atenção. Ele estava concentrado em Pedro e João. Dali talvez ele tenha pensado, vai sair alguma coisa daqueles bolsos, né? Quem sabe, né? Um saquetel de prata ou de ouro, uma moeda de ouro ou de prata, tá? Mas ele estava com um olhar fixo em João e Pedro, né? Especialmente em Pedro, né? Que ele manda o rapaz olhar para ele. E ele, né, nessa intenção de receber alguma coisa deles, nada poderia, né? Tirar a sua atenção. Mas o que ele esperava realmente, né?
o que todo dia ele arrecadava, moeda, sei lá, roupa, coisa desse tipo. Mas, irmãos, atentemos para que aquilo que a igreja pode fazer através do Espírito Santo, ou o Espírito Santo através da igreja. Nunca podemos duvidar, né, daquilo que ele é capaz de fazer. O que ele recebe foi uma das maiores ofertas, ou não vou dizer esmola, mas um dos maiores presentes que qualquer ser humano naquelas condições poderia receber. E Pedro fala para o homem, olha, eu não tenho nada para te dar. Não tenho prata, não tenho ouro, por isso que eu falei que ele esperava algo desse gênero, tá? Prata ou ouro, e Pedro fala, eu não tenho prata e nem tenho ouro. Pronto. Aí eu creio que aquela expectativa quase caiu por água, né? Por terra. Se ele não tem prata nem ouro, o que é que ele tem para me dar? E Pedro fala, o que eu tenho, eu te dou, tá? Olha, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Esse versículo 7, esse versículo 6, nos deixa, pelo menos a mim, me causa um espanto muito grande, uma alegria muito grande. 40 anos coxo, 40 anos sem conseguir andar. E de repente Pedro fala, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, tá? Levanta-te e anda. É interessante que essa expressão que Pedro usa, levanta e anda, era uma expressão muito comum naquela época, eu vou dizer na medicina ortopédica daquela época. Não sei se hoje usam esse termo, mas o que Pedro diz é o seguinte, no versículo 6, em nome de Jesus o Nazareno, seja sólido, seja firme os teus ossos, sejam firmes e fortes teus ossos, né? Que solidifiquem teus ossos. E de repente, irmãos, como um toque de mágica, os artelos, né, os ossos do tornozelo daquele homem, dos pés, começaram a se ajuntar e tal, e o homem começou não somente a andar, e é o que nós veremos no próximo versículo, né, no próximo ponto, que aquele homem, tá, a igreja propôs àquele homem uma alegria sem fim, tá? O texto fala, versículo 8 a versículo 10, e saltando ele, pôs em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e começaram a perceber, esse cara é aquele lá, que há 40 anos nós colocamos ele aqui. E ficaram espantados com aquilo. Ficaram cheios de pasmo. Como é que pode isso acontecer? Mas vamos lá. Quando Lucas fala que dessa alegria do coxo após curado, eu quero chamar a sua atenção para uma palavrinha que Lucas usa nesse versículo 8 para expressar a alegria desse homem. Lucas usa um particípio presente na voz média. E esse modo, no grego, nos dá a ideia de uma ação que começou em nossas vidas, começou, mas não tem fim. Ela vai toda a vida, tá? Outro verbo, ele expressa a ideia de que a ação começou, mas tem um ponto final. Tipo uma alegria passageira. Aqui Lucas usa um particípio presente na voz média, que a ação começou na porta do templo, mas aquela alegria ia durar até a morte daquele coxo. Não só até segunda-feira, não só até terça-feira, mas todos os dias daquele coxo. E isso é interessante, tá? E aquele homem, é que eu não posso fazer aqui porque o espaço é curto, tá? É pequeno. Se eu estivesse no templo, eu ia fazer igualzinho.
Mas aquele homem, quando ouviu isso de Pedro, ele saltava, ele pulava para cima, ele entrava e saía do templo pulando, ele ia lá na frente pulando, talvez falando, olha, Deus é o meu refúgio, e pulava, né? O Senhor é meu pastor, e pulava, de onde me virá o socorro, e pulando e saltando e louvando a Deus, porque a alegria voltara para ele. Veja bem que eu não estou falando que a paz dele foi tirada. A alegria dele foi tirada por causa da sua enfermidade. E uma das coisas que fere muito o homem é quando a sua dignidade ela é tirada, ela é, sei lá, ela é, de alguma maneira, é tirada de você. Você não consegue sustentar sua família, seus filhos, sua esposa, aqueles que estão ao seu redor, né? Isso é dignidade para um homem. E essa dignidade, por causa da enfermidade, ele não tinha. E essa alegria, a igreja, né? O Espírito Santo, através da igreja, voltou para aquele homem. O versículo 8, ele é muito lindo. Quem sabe um dia eu incende na igreja, como esse homem ficou feliz, como esse homem ficou contente, tá? Ao saber que agora os seus pés estavam perfeitos, como era, tá? Como Deus fizera, porque ele nascera coxo, mas Deus deixou ele perfeito, tá? E os que estavam ao seu redor começaram a perceber, né? Como diz o texto no original, começaram a perceber, olha, aquele cara é o cara que eu trago ele, que eu acompanho ele, já fazem 40 anos aqui na porta do templo. E nunca acontece nada. É ele mesmo. Essa história vai continuar do capítulo 11 até do versículo 11 até o versículo 26 de Atos 3. Porque esse homem, especialmente Pedro e João, são inquiridos pelos oficiais do templo, tá? Para explicar por que ele fez aquilo, tá? Mas isso é uma mensagem para o próximo domingo. Mas, voltando ao nosso texto, eles ficaram pasmos, cheios de assombro, tá? Porque eles sabiam que realmente se tratava daquele ex-coxo. E agora ele entrava e pulava, corria, saltava e louvando a Deus. O que nós podemos fazer hoje como igreja? Quais são as lições que nós podemos tirar para nós desse texto que foi lido, desse fato ocorrido lá na porta do templo? Lembram-se que eu falei que a igreja tem que fazer a diferença. A igreja precisa cair na graça do povo. Várias maneiras. E uma delas, eu falei no começo, o amor intenso que havia entre os irmãos era demais. Sabe, os irmãos cuidavam realmente uns pelos outros, oravam uns pelos outros. Os irmãos mantinham comunhão, eles tinham tudo em comum. Pedro fala, o que eu tenho, eu te dou. O que Pedro tinha? Senão a autoridade dada por Deus para produzir cura nas pessoas, operar milagres nas pessoas. E nós temos muito mais coisas, ou até algo parecido com o que tinham os apóstolos. E podemos não vender isso, mas dar a quem precisa. Fica para nós a lição de que aquilo que Deus tem nos dado é para ser dado para outra pessoa. Observe que nesse texto, né, no livro de Atos, nós não vemos o pessoal agindo de outra maneira, senão se reunindo, cuidando um do outro, e assim a sociedade vai percebendo, aquele pessoal é diferente, aquele pessoal tem algo especial em suas vidas. Irmãos, que nós sejamos diferentes, que Deus nos veja como uma igreja, como ele via a igreja em Jerusalém, a primeira igreja, a igreja primitiva. E esses exemplos, essas atitudes, elas são perfeitamente aplicáveis aos nossos dias de hoje.
É só nós deixarmos que o Espírito Santo nos use para que ele faça através de nós uma obra diante da sociedade. Relembrando que o livro de Atos dos Apóstolos, nós esquecemos de falar que são atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Tá? Sem o Espírito Santo, eles não fariam nada. Então o Espírito Santo veio para enchê-los, né, de poder e para dar a Pedro uma cara nova, né? João era um cara mais melancólico, mas Pedro era muito fleumático, muito sanguíneo. O que perguntavam, ele falava e depois se arrependia do que falava, mas ele falava. E o Senhor usa esse homem para ser uma bênção na vida da igreja. Tá? Que Deus nos use para sermos bênção na vida de outras pessoas também na nossa igreja. Oremos. Pai eterno, muito obrigado pelos exemplos que nós podemos extrair essa noite, Pai, desse texto de Atos capítulo 3, versículo 1 a 10. A maneira como a tua igreja se comportou, Pai, diante daquilo. A maneira como a igreja se comportou diante das perseguições que estavam acontecendo na igreja e que também contra a igreja e que também daquelas perseguições que viriam futuramente contra a igreja. Muito obrigado, Pai, pelo poder que o Senhor tem dado aos apóstolos Pedro e João e aos demais apóstolos, Pai, para que mostrasse realmente o que é uma igreja. Que nós hoje, Pai, possamos também usufruirmos desse mesmo poder para mostrarmos aos outros, tá, que a igreja é diferente de qualquer outro grupo. Pai Santo, nos abençoe e nos ensine, nesse momento de crise, a nos comportarmos como tais. Em nome de Cristo Jesus te agradecemos. Amém.